Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bora para mais um. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a todos os amigos, as amigas. Bora para mais um estudo semanal, mais uma releitura, uma lembrança, um encontro coletivo que nós fazemos todo sábado, toda sexta, convidando Jesus para o nosso lar, para nossas casas, para o nosso ambiente de trabalho, onde nós estivermos, no momento em que acessarmos, nos concentrarmos para escutar, para ver, para ler juntos. Hoje nosso assunto, ele vai ser comprido, porque a leitura por si só ela é comprida, mas espero não demorar muito. Vamos estudar a parábola do festim de núpcias. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Esse é só um texto em cima, mas o que nós vamos estudar mesmo é a parábola do festim de núpcias. Bora lá? Vem comigo, vamos junto. Jesus, falando ainda por parábolas, disse-lhes, Jesus falando, o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo realizar as núpcias de seu filho, ou seja, o casamento do seu filho, enviou seus servidores para chamar as núpcias, ou seja, para convidar as pessoas, aqueles que foram convidados. Mas eles se recusaram a vir. O rei, ele enviou ainda outros servidores com ordem de dizer, da sua parte, aos convidados: eu preparei meu jantar, fiz matar meus bois e tudo o que havia feito cevar. Tudo está preparado. Vinde, as núpcias, vem ao casamento do meu filho. Mas eles não se preocuparam e se foram. Tudo está preparado. Vem as núpcias. Mas eles não se preocuparam e se foram. Um para sua casa de campo, o outro para o seu negócio, para sua loja. Os outros, deixa eu tomar água. Desculpa, pessoal, aqui tem o pigarrinho que sempre me incomoda. Os outros se apoderaram pegaram seus servidores e os mataram, após lhes ter feito vários ultrajes, ou seja, vários xingamentos. O rei, Jesus continua, o rei, tendo sabido disso, quando o rei ficou sabendo, encheu-se de cólera. Ficou irritado, ficou nervoso. E tendo enviado seus exércitos, exterminou esses homicidas e queimou a sua cidade. Eu tinha até pânico, né, quando Jesus fala isso. Se levar ao pé da letra, a gente pensa, meu Deus do céu, como Jesus está se contrariando? Por Jesus fica metade da Bíblia, metade das parábolas da vida dele dizendo que Deus é um pai bom, é um homem bom, justo, né? Que é amor. Aí, de repente, ele mesmo veio e conta essa história para os seus discípulos, para as pessoas que acompanhavam, que o rei, tendo sabido disso, encheu-se de cólera e, tendo enviado seus exércitos, exterminou esses homicidas e queimou a sua cidade. Continua Jesus. Então, o rei disse aos seus servidores: o festim de núpcias está todo preparado, mas aqueles que haviam sido chamados
dele não foram dignos. Vai, pois, nas encruzilhadas, nas esquinas, né? Que encruzilhadas é nas esquinas, porque naquele tempo não falava encruzilhadas, né? Não tinha. Era um deserto, gente. Poucas casas, nem casas tinha, poucas tendas, poucas barracas. E fazia um círculo assim. Então, encruzilhadas. E chamai para as núpcias, ou para o casamento, aqui quando é núpcias, entenda para o casamento, todos aqueles que encontrarem. Continua Jesus. Seus servidores, ou seja, os que trabalham para o rei, que o rei mandou convidar as pessoas, indo então pelas ruas, andando em todas as ruas, todas as vielas, todos os becos, né? Reuniram todos aqueles, ou seja, reuniram, chamaram, que encontraram, bons e maus. E a sala de núpcias, ou seja, o salão, a casa, o lugar da festa, né, do casamento, a igreja, ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. Por que Jesus fala sentar à mesa? Porque naquela época nós podemos comparar que as festas de casamento, o que mais tinha para encontro de pessoas, assim, reunião de bastante gente, era festa de casamento, né? E principalmente no interior, as cidades grandes meio que pararam. Mas no interior, já continuamos aqui. No interior, as igrejas católicas, é só um exemplo, para ter uma, fazem aqueles, aquela galinhada de domingo, tem o salão de festas deles, que eles fazem um carreteiro, uma galinhada, maionese, né? Para vender, para arrecadar, para fazer doações, né? Aí a gente, até mesmo a gente que não é católico, que mora na vila, que mora no bairro, onde tem essa igreja, onde tem esse ginásio, essa capela que eles fazem as festinhas deles, eles fazem, a gente vai lá, né? Compra a ficha, compra o prato, né? Compra o direito daquela galinhada, daquele carreteiro, daquela comida, daquele churrasco, aquela maionese que eles inventaram para aquele domingo. E aí com esse dinheiro, com essa arrecadação, o padre, os que trabalham lá, as irmãs, né, eles fazem as doações deles, né? O que eles fazem, né? Levar roupa, levar comida, levar coisa para as creches. Então, mas o que eu quero dizer, quem já participou disso, eu também já, quem já participou disso, quem viu que lá na minha cidade deve ter até hoje. Lá é muito forte a presença católica, né? Então a gente passa por esses locais e deve ter até hoje. Então a gente ia lá e via aquelas mesas compridas, né? Imagina o salão, o ginásio, e no meio, assim, enche de mesa, né? Fileiras de mesa. 1, 2, 3, 4, 5. E comprido. Então as pessoas sentam, com quem Jesus sentam-se à mesa. Então todos sentam, né? Ali, um lado do outro, fica aquele monte de gente sentado à mesa esperando o momento de pegar o frango, pegar a maionese, pegar o churrasco, né? Outros levam para casa, porque é aberto ao público nessas ocasiões. Então é isso que Jesus... Para nós temos uma noção, né? Trazendo para o nosso dia de hoje, o que Jesus queria falar. Então, entrarmos na história. É só uma lembrança, não é nada de... Até eu acho bonito isso. Né? Alimenta o povo, essa ideia dos católicos. Alimenta o povo, facilita para mim. Porque aqui na vila, aqui pertinho, às 4, 5 quadras, vai ali, compra a galinha, prontinha, maionese, baratinho, 20 pila, 30. Eu tô me alimentando, não gastei gás, né?
e está ajudando as pessoas através do padre, através das irmãs, das mulheres que trabalham lá, né? Então, todo mundo se ajudando. Eles estão dando alimento para os que compraram, né? Compraram o ingresso, compraram a ficha. E depois, posteriormente, vão comprar ou dar alimento, sei lá o que, com a arrecadação do dinheiro. Ou ampliar a igreja, fazer alguma coisa. É normal, gente. Nós também fazemos isso lá no Centro Espírita. Continuando. Tá. Continua Jesus. O rei entrou em seguida para ver. Aí, imagina, o rei entrou no salão, daí todo mundo fica em silêncio. Aquele burburinho, aquelas conversaiadas, né? Fica. Opa! O rei chegou. O rei entrou em seguida para ver aqueles que estavam à mesa. Estavam enfileirados ali, sentados, só esperando a hora do rei dizer: pode comer, pode servir, tá pronto o carreteiro, tá pronta a galinhada. E a gente se levanta e vai lá, cada um servir. É lindo, né? Que já passou por isso. É lindo, eu também ia, minha família ia, meu avô, minha avó adoravam ir. Apesar que nós somos espíritas, mas adoravam ir. Né? Economiza. E ainda ajuda as pessoas. A classe média adora fazer isso. O rei entrou em seguida, nós estávamos à mesa, e tendo notado um homem que não estava com a roupa nupcial, ou seja, o traje, geralmente convite de casamento, algo mais formal, vem no convite, né? Vem no convite ali, visto uma calça social, ou se é um outro, se é um casamento na praia, assim, no luau, aí é diferente, né? Daí vem o convite, trajes à vontade, a bermuda, a camiseta, né? Então, né? Tá aqui, ó. Estava à mesa e meu amigo, como entrasse aqui sem ter a roupa nupcial. Aí o nupcial disse, né? O rei disse, meu amigo, né, abraçou assim, né? Aí, meu amigo, como tu conseguiu entrar aqui sem estar vestido adequadamente para o casamento do meu filho? É como se o dono da casa perguntasse. Imagina, é um casamento social, as mulheres estão de vestido longo, os homens de terlinho, aí vai o Eduardo lá de bermuda, chinela havaiana, bulé. É, camisa aberta, camiseta regata aberta. Vai chamar atenção, né? Daí, lógico, o dono, quem organiza a festa vai chegar. Meu amigo, como é que você conseguiu entrar aqui? Você não tá com o traje adequado, entendeu? É mais ou menos isso. Trazendo para os nossos dias atuais, né, gente? Que é sempre assim, trazer para os nossos dias atuais, porque daí facilita o nosso compreendimento e entendimento, porque nós nunca devemos levar ao pé da letra. Isso aqui foi escrito há 2000 anos atrás, 2020 anos atrás, quase 2030 anos atrás. São figuras alegóricas. Nós temos sempre que lembrar que Jesus usava fatos do cotidiano, né, para eles, mas não ensinava só para eles, ensinava para o mundo. Os ensinamentos são atemporais, é para toda a vida, para toda a eternidade. Mas vamos continuar. Está quase terminando a parte de ler. O rei entrou em seguida para ver aqueles que estavam à mesa e, tendo notado o homem que não estava com a roupa nupcial, disse: meu amigo, como entraste aqui sem ter a roupa nupcial? E esse homem permaneceu mudo. A gente leva um choque, né? Então, o rei disse aos seus servos: eita! Imagina ouvir isso de Jesus, cara. Que choque que não dá. Ao vivo, assim, quem estava lá. Atai-lhe as mãos, ate as mãos dele e os pés, e atire-o nas trevas exteriores. Aí haverá pranto e ranger de dentes, porque há muitos os chamados e poucos os escolhidos. Da onde o Eduardo tirou essa loucura? Não foi loucura do Eduardo, não. O Eduardo tirou lá da Bíblia, do Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículo de 1 a 14. Agora vamos ao nosso estudo? É um estudo, mas agora vamos dar uma pincelada, fazer uma síntese.
Mas lembrando, é só pensamento, não é dono da verdade. Você pode entender de um jeito, pode interpretar do outro, porque nada mais é que interpretações. Mas sempre é bom ouvirmos interpretações diferentes, pensamentos diferentes. Temos a mente aberta, né? O coração aberto para ouvir. Não precisamos mudar, mas ouvir, né? O que o nosso irmão, nossa irmã tem para nos acrescentar. Porque uma coisa ou outra entra no nosso coração, acrescenta, tem coerência ou não. A gente consegue separar. Mas vamos lá. A primeira coisa que nós temos que ter em mente, que Jesus, quando falou o reino dos céus, né, é o que nós procuramos, que é igual à paz que tanto procuramos. A festa, a núpcias, são os ensinamentos de Jesus, que venceu o banquete espiritual. O traje é o que nós devemos ter, é a humildade, o amor, reconhecer que queremos mudar, melhorar. Porque no finalzinho ele deixa bem claro quem é o rei. O rei é Deus. Quem foram os primeiros convidados? Você sabe me dizer quem foram os primeiros convidados? Os hebreus. No tempo de Moisés. Porque se nós lembrarmos, se nós remontarmos a época, nós vamos ver que o povo hebreu foi o primeiro povo a crer num Deus único. Porque se nós pudéssemos, como eu sempre brinco, que eu brinco, mas seria tão bom se pudesse fisicamente fazer isso. Mas a gente faz mentalmente, nada é proibido. Mentalmente nós podemos viajar o mundo todo, né? Pudéssemos voltar lá e ver os egípcios, os outros povos espalhados pelo nosso globo terrestre, né? Nossa querida e amada Gaia. O que o Dó está falando? A Terra, gente, é a Terra. É que em outros planetas, nosso planetinha tem o nome de Gaia. Não me perguntem por quê. Mas eu prefiro o nosso que nós demos, né? Terra. Mas então, nós iríamos, se nós pudéssemos voltar lá e ver, conviver com eles, mas com a nossa consciência, com os nossos pensamentos, com a nossa inteligência de todo mundo, que nós somos hoje. Mas voltar lá e ver que os outros povos, os egípcios, né, os faraós, o povo deles, cultivavam vários santos, vários deuses. Deus Sol, né? Deus da Lua. Os gregos, os deuses da natureza. Né? Os gregos eram os deuses da natureza naquela época. O Deus do trovão, Deus da água, né? Os mitos gregos. E o povo hebreu foram os primeiros convidados, porque eles foram os primeiros a crer no Deus único. Só que eles foram convidados, como diz aqui no começo, enviou seu servidor para chamar as núpcias aqueles que foram convidados. Mas eles se recusaram a ir. Como assim? Se teve o êxodo, se teve tudo, né? Moisés levou, passou pelo Mar Vermelho e tal. Sim. Mas a metade deles, a maioria deles, daquele povo, não cumpriu, não seguiu, não. Porque se esse povo hebreu tivesse mesmo todos assimilados a mensagem de Deus, deu diretamente para Moisés, hoje nós estaríamos no paraíso. Não teria tanta guerra, tanta violência.
principalmente entre o meio deles lá, que até hoje eles têm essa inimizade de milênios, né? Israel, Palestina, os árabes entre eles lá, que vem. Por quê? Porque o povo hebreu não assimilou no coração. Não foi, né? Para as núpcias, não foi. Foram convidados, mas não foram. Então, Deus teve que enviar outros servidores. Né? Como diz aqui, seus servidores para chamar a núpcia aqueles que foram convidados, mas eles se recusaram a ir. Deus enviou ainda outros servidores com ordem de dizer da sua parte aos convidados: eu preparei meu jantar. Sabe quem são os segundos servidores que Deus enviou? Muitos de vocês conhecem melhor que eu até. Os profetas. Profeta Elias, profeta Isaías, profeta João e tantos outros que falavam, né, em público, nas praças, né, Deus é amor, vou deixar de traição, vou deixar de matar o próximo, vou deixar de roubar, vou deixar, vamos seguir Deus, vou deixar os santos que eu digo porque eles acreditavam em muitos deuses, vou deixar os outros deuses, é só um Deus único. Então eles alarmam da mulher, vai vir o Messias, que é antes de Jesus, né? Vai nascer o Messias está vindo, vai nascer, Filho de Deus. E o que as pessoas fizeram? Decapitaram, torturaram, prenderam nas masmorras, quem tem prendiam, os braços, os pés, os profetas, que são os servidores que Deus mandou. Qual é o terceiro servidor que Deus mandou? E lá sempre matando, né? Sempre maltratando. A gente não aceita falar de Deus, gente. Sempre tem os que vão contra, sempre tem os que te afastam, os que tentam te humilhar, os que tentam te desmerecer. Então, quando acontece isso, eu penso, pô, mas se os profetas passaram por isso, Jesus passou por isso, quem sou eu na fila do pão para reclamar que não querem eu por perto porque eu falo de Deus, não querem me seguir porque eu falo de Deus, não querem minha bênção porque sou isso, sou assado, aquilo. Então, faça a minha parte. E eles que vão se entender, quem não gosta, quem não entende, quem não quer, eles que vão se entender, que vão conversar, que vão se explicar para Jesus, para Deus, que igual esse povo aqui, que rejeitou Jesus, rejeitou os primeiros servidores, rejeitou os profetas, e agora nós vamos ver quem foi o terceiro enviado. E preparei meu jantar, fiz matar meus bois e tudo que havia feito, tudo está preparado. Vinde azul. Mas eles não preocuparam e se foram em sua casa, né? Os outros se apoderaram de seus servidores e mataram após lhe ter feito vários ultrajes. Qual foi o terceiro servidor que Deus mandou? Que o rei mandou, que Deus mandou, que Jesus está falando? Jesus está falando dele mesmo. Só que o povo naquela época não entenderia, né? Não entende. Como infelizmente muitos de nós ainda não entendemos, nós pegamos, abrimos a Bíblia e levamos ao pé da letra. E é aí que nós nos confundimos. E é aí que os incrédulos, que os ateus debocham de nós. Quando levamos o pé da letra, porque fica uma coisa assim incoerente. Porque se na metade da Bíblia, a metade das parábolas, Jesus diz que Deus é um bom e bom. É um pai amoroso. É sábio, é justo. Aí de repente que se colera, que não sei o que vai acabar, vai matar, vai todo mundo. Né? Aí fica assim, aí é onde os ateus, quem não gosta dos crentes, quem não gosta quando eu falo crente é de crer. Então é os espíritas, é os espiritualistas, é os hinduístas, é Xixeloê,
evangélico, católico, budista, é tudo. Né? Porque é crente, não está dizendo se é só os evangélicos creem em Jesus, só os católicos creem em Jesus, só os espíritas creem em Jesus, porque seria demagogia, né? Seria demagogia. Apesar que no nosso meio tem muitos que não, é só o espiritismo que salva. Não, é só a igreja que salva. Não, é só o evangelho que salva. Não, é só a minha igreja, é só o meu centro. Meu centro aqui, ó, não é nem a FEB, né? Não. Isso é material, isso é pedra, isso aí é pueril. Abandona para te ver a tua casa por 5 anos. Não faz reforma, não prega um prego, não passa uma tinta, nada. O que acontece? Mesmo você morando, se deteriora, né? As goteiras infiltram, o forro cai, a telha cai. Vira uma casa que a gente vê as casas abandonadas aí, desmorona, porque é pueril. O que verdadeiramente salva, e é por isso que nós temos que tirar isso que está enraizado em nós, e luz espírita também, gente, principalmente na geração anterior, na minha geração e na anterior ainda, quanto mais experiente, ainda está enraizado que não, é só o espiritismo que salva, não, é só os evangélicos, não, é só a igreja tal, não, é só a assembleia, não, é só o budismo, não, todas salvam e você se salva sozinho se você quiser. Você pode não frequentar nem um dia. Você pode não entrar nem um dia em qualquer uma dessas. Espiritismo, igreja. Mas se você tem um bom coração, se você cumpre, se você tem a sua em casa, né? Sua Bíblia, seu Evangelho, e você é um homem de bem, uma mulher de bem, você cumpre os seus deveres honestamente, pronto. Você vai ser salvo igual quem vai na igreja, porque muitos de nós que vamos na igreja, muitos de nós que lemos, muitos de nós que sabemos, né, não aplicamos. Eu mesmo até 3, 4 meses atrás era um pecador. Né? Não tão grave, né, gente? Mas era um pecador. Aceitava me irritar, aceitava as críticas, aceitava as ironias, aceitava me diminuírem. Mas Deus usou pessoas boas e usa para todo mundo, para nos mostrar o nosso verdadeiro valor, que não estamos sozinhos, que nos incentivam, que nos mostram, peraí, acorde a gente assim, literalmente, acorda, você não é fraca, você não é fraco, você só é mal compreendida, mal compreendido, mas Deus está contigo, com todo mundo aí, tenha fé, não desista, e não dá bola para as críticas, porque se, não comparando, né, mas é para estudo, se o homem, Jesus não conseguiu agradar, não consegue até hoje que seja compreendido, né? Aí quem sou eu na fila do pão para querer, não, eu só vou falar de Deus, eu só vou mostrar quem realmente eu sou, o que eu gosto, o que agrada o meu coração, a minha essência, quando gostarem de mim, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver aposentado, quando eu tiver... Não, Deus não quer isso. Porque se Jesus quisesse isso, quando tiver aposentado, quando tiver dinheiro, ele tinha, em vez de pegar os pescadores, as pessoas humildes, né, para ser seus apóstolos, ele tinha ido nos romanos lá, né, nos ricaços. Que rico geralmente é bonito, né? Pode atrair as pessoas com o corpo, só com o corpo, né? Aquelas mulheres bonitas, sensuais. Que a gente está vendo nas igrejas hoje estão usando o corpo, né? Estão usando vestido colado. Eu acho errado, mas cada um. Estão usando vestido colado, vestido sensual. Estão atraindo mais o outro lado do que Jesus, Deus mesmo. Vai, cada um. Mas estou dizendo assim, ó, Deus usa os pobres, usa o simples, usa o viés do contrário que a maioria pensa, para justamente mostrar que Jesus não quer a sua aparência, Jesus não quer o seu carro, não quer o seu dinheiro, não quer a sua materialidade.
Jesus quer o seu coração. Só que voltando ao assunto aqui, eu sou assim, gente, eu falo o que veio, o que Deus manda, o que Jesus manda. Se eu fosse de outra religião, eu ia dizer que tem o dom da palavra, o dom de falar com Deus e coisa e tal. Mas eu sei que é com o meu mentor, com o meu anjo da guarda, né? Que tá aqui só assim, ó. Não vai falar besteira, Eduardo. Tá? Sem ele eu não tenho ajuda, eu não consigo falar 1 hora, 2 horas, não, gente. É que eu tenho ajuda, eu recebo ajuda. Sei lá, não é assim pra falar 1 hora, 2 horas. E aí, então aqui, o terceiro, quem é que Jesus está falando dele mesmo? Ele veio, ele trouxe os bons ensinamentos, trouxe o seu exemplo, curou as pessoas, mostrou que Deus é amor, porque já estavam levando Deus para um pai vingativo, para um senhor maligno, e ele veio, opa, não pode ser assim, senão a humanidade vai se acabar, né? Não vai chegar no 2000. Então ele veio, né? E o que nós fizemos? Você, eu acredito em vidas passadas, já que aqui estou me revelando, então acompanha quem quer, quem não quer, né? Aqui é o Eduardo mesmo. Eu acredito em vidas passadas, acredito em vida após a morte, né? Convivo com essas coisas, então eu sei. Ninguém fica me falando, eu sei. E com certeza a maioria de nós esteve lá. E a maioria de nós julgou esse homem santo. A maioria de nós xingou. A maioria de nós salvou Barrabás e não salvou ele. E hoje nós estamos aqui, tentando recuperar, tentando pedir perdão. Como é que a gente pede perdão a Jesus pelos mal que a gente fez a ele? Porque a gente fez aqui, a gente humilhou, a gente julgou, a gente matou ele. Porque quando nós escolhemos Barrabás, a gente matou ele. É por isso que Jesus disse lá na cruz, né? Perdoa-os, Pai. Eles não sabem o que fazem. Nós não sabíamos. Né? Porque hoje é diferente. Né? A maioria de nós que estamos aqui, que estudamos, que lemos a Bíblia, a gente aí, opa, não vou fazer isso não. Prendem Barrabás. Deixem Barrabás lá. Eu quero é Jesus comigo, Jesus solto. Mas ele está solto, gente. Ele está na casa de cada um de vocês. Toda vez que vocês abrem a sua Bíblia, ou nem abrem, mas reza um pouco, minutinhos, para proteger sua casa. Reza para ir em segurança antes de entrar no carro, antes de sair de casa. Jesus vem, entra, te abraça, e aí o mal tenta. Te tira um pouquinho de sério, tenta, mas te derrubar, te botar em depressão, te dar no fundo do poço, o mal não consegue. Porque ele olha, ele sabe que você acha que está sozinha, né? Tem uma luz com você, proteção enorme. Então, voltando ao assunto, que é o assunto também, né? Isso fizeram com Jesus. E os convidados que foram convidados por Jesus, foram para a casa de campo, foram para suas lojas, né? Para os seus afazeres. Aí pega nós. Aí Jesus estava falando pro futuro, que é nós, eu, você. Nós fomos convidados, somos, hoje, amanhã, sábado, domingo de manhã, né? Sempre tem aquele amigo, aquela amiga que liga ou bate na porta, aquele familiar, aquela coisa, que convida nós. Não. Eu sou gente, eu tô afastado assim do prédio da minha casa, eu tenho que achar. Já achei o endereço, passo por ele todo santo dia, meu ônibus passa por ele todo santo dia.
Estou planejando, mas é que o horário que eu estou trabalhando, mas eu ainda acho que Deus ainda vai dar um jeitinho. Eu preciso cumprir minha missão. E vou voltar para o prédio, para a chamada igreja, vamos dizer assim, né? Para aqueles que vão em igreja. Nós é casa. Casa espírita, casa. E já sei o endereço, tudo, só que eu não vou, por causa do o horário que funciona, não é o mesmo horário do meu trabalho. Ou seja, é o mesmo horário do meu trabalho, não tá coincidindo, mas eu sei que Deus vai dar um jeitinho de ajustar isso. Mas, então, somos nós. Porque quando vem o chamado de irmos para a festa, que é ir para a igreja, que é para o centro espírita, que é para onde é feita a sua religiosidade em grupo, em comunidade, igrejas católicos, dos evangélicos. Olha a desculpa que nós damos. Ah, não. Vamos botar no meu caso, né? Geralmente é na quarta, no sábado. Ah, não, quarta-feira eu tenho compromisso. Marquei com fulano, marquei com a fulana. Tenho que levar meu filho em tal lugar. Ah, não, hoje tá chovendo. Ah, hoje tá frio. Eu falo isso porque eu sou assim, gente. Tá chovendo, dá uma briga. Hoje tá frio. Ah, hoje tá calor demais. Não dá pra ir. Não, chegou a visita. Não. Então a gente sempre inventa uma história. Então, nós somos o terceiro grupo. E somos nós hoje. Porque Jesus está convidando para núpcia direto. Aí, como Deus no final mandou convidar todos, não importa se é do bem, se é do mal, se é bandido, se não é, se é corrupto, se não é, se é mulher que trabalha com entretenimento adulto, né? A PUTA, eita desbocado. Mas é isso aí. Porque, né, a gente condena essas pessoas. E Jesus deixou bem claro que não é para condenar. Eles só não estão vivendo aquele momento porque não encontraram a sua salvação, não encontraram o seu ideal, não encontraram alguém que lhe mostre o caminho, mas não forçando, não, mas lhe mostre com amor, com dedicação, com carinho, né? Se eu contar mais história aí, mas no futuro, até isso, é que é complicado, porque até isso eu fiz muita coisa. Graças a Deus consegui ajudar uma trabalhadora do entretenimento adulto. Foram umas 3, 4, mas consegui. Deus me usou para isso. Lá, na casa delas. No lugar com os irmãos daí, eu já diria do demônio. Porque né? É um lugar muito pesado. Mas Deus me enviou para lá e conversa vai. Mandou falar do meu espiritismo, da doutrina. Aí ficaram curiosos. Aí levei livro. Mas levei o livro mais sério mesmo, que é o nosso 5 livros, né? Que a gente usa mesmo no nosso centro, na nossa igreja. E aí, curiosidade bateu. Aí mostrei os filmes. E, conversa vai. Foram lá. Entraram lá, foram bem recebidos. Não, o que emocionou elas, porque infelizmente algumas, por levarem muito ao pé da letra dos ensinamentos que foi escrito há quase 3.000 anos atrás, e que foi escrito não por Jesus, não diretamente por Jesus, aí é que tá, né? A gente tem que levar em conta isso. Foi escrito por uma sociedade, por homens que eram extremamente, ainda são naquela região lá, para nós ter uma ideia. Se hoje, 2025, ainda são extremamente machistas, imagina que era cultural, né? Ainda é cultural, mas que era cultural mesmo. No Brasil era cultural ser, né, o poderoso. E não recebe, não dá atenção, não, né? Ainda fico, né? O sangue de Jesus tem poder. Que descarada.
vai ter coragem de entrar aqui, né? Sendo que o próprio Jesus acolhia, acolhe, acolhia e acolhe todos. E o que emocionou elas foi lá em Lajado. É que lá em Lajado, Deus me preparou assim, que eu vivi umas 10 vidas, em todos os nuances, tudo que de bom e de ruim, de diferente, que se pode viver para quando viesse para cá ou para outros lugares e amadurecer, se eu pudesse entender o porquê que foi tão intenso, tão coisas extraordinárias, assim, coisas simples. Sim, olha, quem viveu, graças a Deus, tem mais gente que viveu, conviveu. Os antigos amigos que estão, colegas que estão aqui, que ainda estão no meu Face, sabem disso. Então eles vão lembrar que foi uma vida assim, umas 10 vidas em uma única vida. Foram 10 anos lá, né? Mas então, e daí, o que emocionou elas é isso, elas entraram, nada, que nossa religião é melhor, não. Eu só estou dizendo a história. Poderia ter sido nos evangélicos, poderia ter sido nos católicos, poderia ter sido nos bandistas, mas estou contando a história que eu, espírita, falei, fui com elas, lá em Lajado, né? E porque elas ficaram curiosas, foram bem recebidas, tá normal, nem. Porque nós, os verdadeiros, os que procuram seguir Deus, Jesus, verdadeiramente, não pergunta. Você pergunta até por educação, mas não decoração, assim. Você é isso, você é aquilo. Você tem essa tonalidade. Você tem isso, você tem aquilo, você é. Não. Você não tá com a roupa, você não tá com o terno, você tá. Não. Você vem aqui decoração, você. Qual a sua dúvida, qual a sua curiosidade? Trataram elas bem. E posteriormente me contaram que nunca tinham se sentido humanas. Porque as pessoas não sabem que por trás daquela vida, no caso, no entretenimento adulto delas, que elas escolheram, tem um ser humano, tem uma mãe de família, e geralmente, né, a maioria é mãe de família, tem um coração que sente, que sofre, mesma coisa que eu, que você. Aquilo foi uma lição para mim. Elas estavam falando, mas aquilo foi uma lição. Tudo eu levo em lição, né? Mas aquilo eu levei mesmo, porque, meu Deus, eu também, antes, e até aquele momento ainda pensava diferente delas, dos drogados, dos bandidos, né? Mas se a gente olhar por esse lado, são seres humanos igual eu. Estão errados, estão bebendo, estão drogando, estão. Eu não vou conviver com eles. Eu não vou fazer igual eles. Eu não vou estar perto deles porque o ambiente, o pensamento, é tudo plasmado e isso vai me atrapalhar, vai me, né? O estilo de vida delas. Eu não vou estar junto. Mas também não vou lançar pensamentos ruins para elas. Né? Não vou dizer que é isso, é aquilo, vai para o inferno, vai para isso, vai para aquilo. Não. Deixa eles viverem. Que um dia eles vão encontrar Deus, assim como eu. Olha aí, ó. Tive que vir para Frederico Westphalen, passar 7 anos aqui, 7 anos estou aí. E agora, esse 2025 que eu encontrei Deus de verdade. Porque a partir de agora, a partir de junho para cá, o Eduardo que o pessoal conheceu morreu. Agora é um novo homem. Isso eu garanto. E tá aqui o vídeo, vai ficar gravado, porque eu quero que me cobrem. Eu vou adorar que minha família, quem estiver perto de mim, teve contato com esse... Me cobre, Eduardo. Tu disse que não ia mais fazer aquilo, que não ia ser mais daquele jeito. Eu quero que me cobre. Por quê? Porque ao me cobrarem, né, eu vou me ligar. Pai, é mesmo. Eu tive uma bênção de Deus, eu melhorei minha vida mental, né? Eu nunca falo material, porque material tanto fez, tanto faz. Eu falo mental, né? Tão bom estar de bem com a vida, estar feliz em todos os setores da vida.
Então não vou voltar. Não vou ser aquele Eduardo ranzinza, aquele Eduardo que xingava, aquele Eduardo que brigava, aquele Eduardo que resmungava, aquele Eduardo que não trabalhava, aquele Eduardo vagabundo, aquele Eduardo isso, todas as coisas ruins, aquele Eduardo que falava mal das pessoas que são contrárias, aquele Eduardo que falava mal dos trabalhadores de entretenimento. É isso que eu quero dizer, gente. A gente não precisa conviver com eles, a gente não precisa fazer igual eles, a gente não precisa nem sentar do lado deles, não precisa nem conversar com eles, porque né, a gente que é cristão, o cristão de verdade de todas as religiões não pode nem o certo, né? Porque você não via Jesus aconselhando para o mal. Porque quando eu vejo uma pessoa falar em traição no meu lado ali, é meu amigo, é minha amiga, e eu ficar quieto, eu estou adulterando junto, porque eu estou apoiando. Ou pior, se eu, mesmo eu saber internamente que eu não vou fazer, que eu não sei, mas eu, se tu acha que é legal, é legal. Se tua mulher não descobrir, o que tem? Eu estou adulterando, porque eu estou incentivando, eu estou apoiando. Então, o que Jesus recomenda que as pessoas não entendem quando me veem de perto, né? Só fora dos lugares onde eu realmente convivo com quem convive comigo e leva um choque. Não é o meu Eduardo, é o meu Eduardo. Só que eu sei separar porque nós que somos cristãos e cada vez mais cristãos, cada vez mais ligados a Deus, a Jesus, todos devemos ter isso em mente. Se nós não vamos incentivar, se nós não vamos aplaudir, porque bebe, porque fuma, porque só fala bobagem, porque não acrescenta em nada, então, né, para não estar brigando, para não estar xingando, para não estar jogando verdades na cara, porque isso machuca, né? Não ficar toda hora corrigindo, afasta um pouco, né? Era o que Jesus fazia. Jesus não ia contra o povo, era o povo que ia ao encontro dele. E é assim que nós cristãos devemos fazer. As pessoas vinham ao nosso encontro, é o alarme que eu sempre deixo aí secar o forro. Tá na hora de secar o forro. Abraço aos meus colegas que trabalharam hoje, sexta-feira, até segunda. E então, deixa eu só desligar aqui que isso aqui tá me tirando, né? Tá tirando a concentração, galera. É o celular que eu deixo eu levo pro trabalho para poder fazer minha penúltima função, que é secar o forro na madrugada antes da desova entrar, então. E eu me esqueci de. Ó, tirou a concentração, mas meu amigo, me ajude, por favor. Bom, voltando ao assunto, então, quando você for convidado, vá com a roupa certa às núpcias. Aí qual é a roupa certa? Porque, né, a princípio, núpcias é essa que Jesus está falando. Reino dos céus. Reino dos céus, aqui é interpretado por inúmeras fases. Aí você interpreta como você quiser. O céu, nós botamos colônias espirituais, cidades espirituais. Outros do Jardim do Éden. Não importa. Aquele lugar que você vai estar com Deus, né? Vai estar com Jesus. Mas eu posso até entrar lá. Você. Mas Jesus vai olhar para chegar para nós e vai. Você está com a roupa adequada, meu irmão? Que roupa é essa? Aí, mas não é a roupa. Não é o corpo. Sabe a roupa que Jesus está falando? O traje? A humildade. O amor. Quantas vezes eu reconheci que eu precisei mudar, que eu preciso mudar, que eu preciso deixar certas atitudes, e aí vai de você, no seu íntimo, porque ninguém é perfeito. Eu não posso dizer para vocês que foi em junho que eu mudei, que eu aceitei Jesus, e ufa, eu virei santo. Nada.
Quem me conhece, quem trabalha comigo, sabe, cada dia é uma batalha, né? Para não deixar aquele velho Eduardo voltar. E aí é em tudo, né? Eu falo trabalho porque é onde eu, né, ainda tenho muita coisa para corrigir, né? Mas se eu bebesse, o ideal era eu parar de beber. Se eu fumasse, o ideal era parar de fumar. Se eu fosse casado, o ideal era eu respeitar a minha mulher. O ideal era eu ser o companheiro verdadeiro dela, né? Que é um amigo. Porque o comum é a gente conquistar e depois que se vir. Conquistei, já era. É minha, é meu. Não, eu vou conquistar todo santo dia. Por isso que eu postei no Face, no meu Face aí, há 2, 3 dias atrás, aquele filme, né? Como se fosse a primeira vez. Do Adam Sandler e da loira lá, que eu esqueci o nome dela. Drew, ó, o pessoal me lembrando, obrigado, meus amigos. Drew Money. Falar inglês não é comigo, gente. Fica pra próxima encarnação. Ou quem sabe, Deus me agracie, daí eu faço um curso. Né? Drew Money. Que é como se fosse. Pra quem não tá situado, é aquele filme. É lindo, a história é linda e é uma grande lição. É uma história, uma comédia e tal, né? É uma história leve, mas se nós olharmos com o olhar que nós temos que aprender, nós, seres humanos, que aprender a olhar com o olhar, não, a gente vai olhar com os olhos, vai olhar com o coração, com o sentimento, tipo, se fizer melhor, né? Pegar uma caderno, né? A gente vai aprender que ali, né, nesse filme, o nome do filme é Como Se Fosse a Primeira Vez, o tema central é de uma moça jovem, que, o spoiler, olha spoiler, aí todo mundo conhece esse filme, é um filme antigo já, perde a memória num acidente, eu vou botar aqui um acidente de carro, mas eu não lembro dele, porque faz muito tempo que eu não olho esse filme, um acidente, né, perde a memória, e assim, ó, ela repete. Hoje, sexta-feira, dia todo, das 7 da manhã até meia-noite, ela vive sempre a mesma história. Ela vai no mesmo restaurante, ela lê o mesmo jornal, o mesmo dia. Nunca, dia 19 de setembro, dia 20, nunca passa. Pode passar 20 anos, o que ela fez naquele dia sempre se repete. E aí o seu pai e o seu irmão, que moram sozinhos com ela, eles, para não... É linda a história, para não dar um choque nela, não, né? Eles colaboram, eles combinaram com toda a cidade, com todos os lugares que ela frequenta, todo dia ela faz a mesma coisa, a dar o mesmo jornal, né? A entregar o mesmo café lá na cafeteria. Vou repetir, eles fazem tudo isso, tem tudo guardado, né? O mesmo jornal, o mesmo programa de TV, eles gravaram, botam um vídeo cassete para ela, tudo. E aí aparece o Adam Sandler, ele não sabe. Ele não sabe disso. E aí o primeiro encontro, meu Deus do céu, se apaixona. E né, o primeiro encontro, vai lá, conversa com ela. Ele não sabe. Aí vai passando os dias, ele não entende, porque daí no outro dia ele vai lá, né? O primeiro dia, meu Deus do céu, aquele encontro maravilhoso, um amor de alma, alma gêmea, chama que existe, que é quando aquele amor, assim, incontrolável. Você quer estar perto da pessoa, você quer estar junto, você pensa, você gosta, você sente a presença, a mesma pessoa não estando com você. E aí ele vai no outro dia lá, né? Pô, encontrei a amor da minha vida, seu tarado, não sei o quê. Porque ela não lembra dele. Porque ela só lembra, né? Aí ele leva um choque, né? Fica decepcionado, fica triste. Mas daí o pai da menina e o irmão viram que ele é um homem bom, que ele não tá interessado no corpo dela, né? Como a maioria de nós. Não é só atração sexual, é alma, é coração. Aí explicam para ele, mostram toda a situação, mostram os exames, o filme é lindo. E aí o que acontece? Aí tem uma hora do filme, daí ele começa a fazer a mesma coisa, né? Aí tem uma hora do filme que ela fala para ele, que é o que eu mandei no mensagenzinho aí. Eu gosto muito de Liz, eu não quero ser grosseira com você, eu não quero te xingar, não quero, né? Porque ela não lembra, mas a alma, o amor, que é o verdadeiro amor,
é na alma. Muita gente pensa que é no visual, no meu corpo. O corpo envelhece, gente. O corpo. Quem dera aquele Eduardo lá, quando tinha 20 anos, barriguinha tanquinha, podia andar sem camisa. Hoje eu não posso andar sem camisa, vai, né? O pneuzão, os tetão, né? Mas quem dera. Se ficasse, mas não, a gente envelhece, a ruga vai vir, o corpo vai cair, não vamos ter a mesma beleza, né? O amor verdadeiro é a alma, é o sentimento, e foi isso que tocou ela. O amor, então ela falou, né? Terminando aí, ela falou, me dê lírios, porque eu amo lírios, e daí eu não vou acabar não te xingando, não sendo grosseira com você. E foi isso, ele deu lírio e tal, e aí todo dia ele tinha que reconquistar ela, todo dia ele tinha que fazer como se fosse a primeira vez que estavam se conhecendo. Qual é a lição desse filme? Por mais que não diga assim no final do livro, do filme, uma lição, não sei. Quer viver feliz com seu marido, com a sua esposa, com seu namorado? Conquiste todo santo dia. Ou toda semana. Ou uma vez por semana. Vai, conquista. É tão bom te receber um agrado, receber uma mensagem, receber um elogio, receber um presente. Porque, né, a gente pensa que é só em aniversário, só em datas comemorativas, né? Dia dos Namorados, Natal. Não. Se deu vontade de dar presente, dê. Como as pessoas não estão acostumadas, mesmo a mulher da gente, a esposa, eu já passei por isso há pouco tempo. Leva um choque. Tá me dando isso aí, tá me dando essa flor aí porque andou aprontando, né? Tá namorando, tá me traindo. E não é, gente. O que tem? A pessoa pensou, passou numa loja, passou na floricultura, no caso da flor, viu? Não, acho que essa flor é bonita, a fulana gosta, o fulano gosta. Vou levar. Teve um gesto de carinho, de atenção. E as pessoas não mesmo que a tua mulher, que teu marido não esteja, que já aconteceu comigo aqui mesmo, não entenda teu gesto, mas dê igual. Porque o importante foi que você fez a sua parte. Você lembrou, você teve o gesto de lembrar, de levar. Aí se a pessoa não está preparada, o problema é dele, dela. Não fique no coração magoado. Eu comprei, eu fui lá na loja, eu fiz isso, aquilo, eu pensei, eu lembrei da pessoa que estava no mercado e lembrei. O importante é que você fez o gesto. E Deus sabe, Deus está vendo. E Deus te retribui. Então, esse é o finalzinho do nosso estudo. Vamos dar por encerrado. Hoje, vamos fazer a prece de encerramento. Quero que pegue seu copo com água, seu jarro. Aquele que tem fé. Eu sempre falo, aquele que tem fé. Eu sei que eu falo isso porque é o que me ajuda. Hoje, eu vou fazer uma prece que eu vou ler, porque ela é muito grande, mas ela tem um emocional muito, toca no meu coração, não só pelas palavras, que são lindas, mas porque meu avô querido, o Leon Denis, que está agora numa colônia espiritual, o Covid o levou, fazia coração e fazia de memória, com 60, 70 anos de idade, gente, fazia de memória. Eu não consigo, já tentei, estou tentando, há 20 anos que eu estou tentando memorizar, mas não adianta. Então, meu avô, minha avó, todos os familiares, onde vocês estiverem, eu sei, né? Essa é para você, é em sua homenagem e é para todos nós. Então, pegou seu copo com água, colocou aí perto do celular ou algum lugar. Convido a todos a fechar os olhos. Eu não vou fechar os olhos porque eu vou precisar ler, mas vamos fazer a nossa prece. Essa aqui vai entrar no lugar do Pai Nosso, tá bom? Deus, proteja a todos os nossos colegas, a todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, que estão estudando conosco, que estão relembrando
rememorizando, voltando a estudar, a ir ao encontro de você, Jesus, de você, nosso Pai, e de todos os anjos e mentoras, de todos nós, que cada um de nós temos e está conosco neste exato momento em que nós nos propusermos a estudar, a ler, a refletir. Que Deus abençoe mais uma semana que se aproxima, que todos sejam protegidos, que não aconteça nada de mal, que todos recebam as bênçãos que têm para merecer, para receber, que todos voltem para seus lares com segurança e que sexta-feira que vem, sábado que vem, domingo que vem, estaremos todos reunidos novamente para mais uma leitura saudável. Ó Pai, ó Jesus, ó mentores. Energize o copo com água, fluidifique, benze, coloque o remédio espiritual necessário para que esse irmão, essa irmã, esse meu amigo, essa minha amiga, sinta a mesma graça, a mesma energia vital, a mesma vitalidade, a mesma força física, mental e espiritual da alma que eu tenho. Eu quero compartilhar através da tua bênção, Deus, Jesus, com todos os irmãos e irmãs que nos dão a honra de nos acompanhar. Vamos ao nosso oração de prece de Cáritas, que hoje está no lugar do Pai Nosso e é feita de coração. Vamos lá? Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que não te conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte, em toda a região, em todo o Brasil, em todo o mundo, a paz, a esperança e a fé. Deus, um reflexo, uma centelha do vosso amor, pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte da vossa bondade, fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés, Pai, subiu sobre a montanha, nós te esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó perfeição, e queremos de alguma forma merecer a sua misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deves refletir a vossa imagem. Que assim seja, assim será. Amém. Muito obrigado a todos. Uma ótima madrugada, um ótimo dia, uma ótima noite, um ótimo fim de semana e até semana que vem. Bênçãos, boa sorte em todos os seus projetos, em tudo que vocês idealizarem. Boa sorte para nós. Amém? E obrigado sempre por estarem aqui. Deus
ama todos vocês, todos nós. Se você está passando por uma aflição, alguma dificuldade, algum problema, se estão tentando te desmerecer, não se desespere. Não caia no enredo. O inimigo age sorrateiramente, tentando nos abalar, tentando nos enfraquecer quando afasta as pessoas que nós confiamos, as pessoas que nós amamos, as pessoas que nós entregamos a nossa lealdade. Por que o inimigo faz isso? Para nos deixar fracos e nós desistirmos do nosso caminho. Mas você, meu irmão, minha irmã, meu filho, minha filha, não se desespere. Não desista. Não deixe que ninguém destrua seus sonhos, seus ideais, seu caráter. Você, meu filho, minha filha, não está só. Você nunca está só. Jamais estará. O Pai, o nosso Pai, pode afastar certas pessoas que hoje você chora, você fica triste. Por que pessoa A, pessoa B está se afastando de você, de mim, de nós? Não fique triste. Mais para frente, você verá que Deus está limpando o seu caminho. Deus está colocando pessoas para conversar com você, para ser seu amigo, sua amiga, novos amigos, novas amigas, novas oportunidades, pessoas leais, pessoas mais fiéis, pessoas que congregam e pensam, idealizam um futuro e têm missões parecidas, iguais a você, meu filho, minha filha. Você que ficou até aqui, até o final, é para você essa mensagem. Quando o desespero bater, quando a dúvida bater, quando achar que está tudo dando errado, tudo contra, que está desmoronando o caminho, desmoronando a vida, se ajoelhe. Ore. Fale com seu Pai. Fale com Jesus, seu irmão. Os que verdadeiramente te amam. E eles te darão a resposta, pois eles estão sempre com você, só esperando você ligar, você mandar um WhatsApp, você falar, você abrir a guarda. Se for necessário, chore, tire para fora, sozinho, sozinha mesmo, no seu quarto, no banheiro, onde você quiser. Se for necessário, chore. Chore como se estivesse, mesmo sozinho, estivesse falando com uma pessoa de confiança. Porque você está falando com uma pessoa de confiança. Você está falando com Deus, você está falando com Jesus. Porque quanto mais honesto, quanto melhor o seu caráter, mais perto de Jesus e de Deus você está. Por mais que as pessoas, o mundo tente te dizer que não. Não desista. Jesus te ama, Deus te ama, seu anjo da guarda sabem quem você é verdadeiramente. Essa mensagem eu não sei se para quem foi, talvez é para mim mesmo. Mas saiba que vai tocar o coração de quem estiver ouvindo, porque é Deus, é Jesus, é o seu anjo da guarda. Confie neles. Nunca se desespere. O inimigo não tem poder sobre os filhos e as filhas de Deus. Eles tentam. Mas
quando você confia no Pai, na sua fé, na sua orientação religiosa, que você compreende os ensinamentos do Cristo, você se fortalece. E luz é assim. Luz atrai as moscas. Mas as moscas batem na lâmpada, na luz, mas não conseguem fazer nada com a luz. A luz continua brilhando. E assim são os filhos de Deus, os verdadeiros, os que procuram ser honestos, os que não entram em corrupção, os que não mentem, os que não confundem, os que não entram na onda. Então a mensagem foi para você, meu irmão, minha irmã, para mim, para todos nós. Que Deus abençoe a todos. Um ótimo fim de semana a todos e obrigado por ficarem até aqui. Que Deus permita que nós estejamos semana que vem reunidos novamente com saúde e paz. E que essa água que tire toda a energia negativa, todo sentimento de inveja das pessoas à nossa volta, das pessoas que convivem conosco, que nós temos que conviver, e nós somos bombardeados com o olhar gordo. Então nós precisamos da água benzida, da água fluidificada, precisamos rezar, precisamos orar para que Deus nos proteja, para que Deus ponha um manto em nossa casa, em nosso lar, e essas coisas ruins não entrem. Fiquem no lado de fora, fiquem na rua. Abraço a todos. A paz de Deus e de Jesus permaneça com você, comigo, com nós. Até logo.